E pessoal, então vamos prosseguir aqui, né? Estou fazendo um estudo da parte 2 aqui desse texto da Eva Pierrakos. O tema é o desejo válido de ser amado. Como que a gente lida com os limites, como que a gente cria as nossas relações de amor, de afeto, como que a gente entende o limite do outro, como que a gente estabelece esses limites, como que a gente lida com o amor de uma forma mais assertiva, né, nas nossas vidas, como que a gente vai construindo isso. Então, prosseguindo aqui na leitura, ele está falando exatamente deste círculo vicioso que a gente começa a construir muitas vezes, porque tem muita coisa que está lá no nosso inconsciente, que não está, que recebeu um limite ali, às vezes quando criança, e aquilo ali foi se estendendo pela nossa vida adulta, e daí na hora que a gente tem que lidar com limites, a gente, nas nossas carências, nas nossas necessidades de nos sentirmos amados, por alguma situação, seja de perda, seja de limites, algum momento da nossa vida que a gente não entendeu, que não foi amado o suficiente, quando crianças, por exemplo, ou por ter tido perdas significativas, ou por ter passado por situações de criança em que os pais estabeleceram um limite, certo ou errado, não estou entrando em julgamento aqui, mas era o melhor que eles tinham para dar, nos colocaram às vezes de castigo, né? E daí a gente entende que aquilo ali tem um problema com a gente. Então a gente já sente às vezes até uma culpa pelo nosso desejo de nos sentirmos amados, como se aquilo ali não fosse uma coisa saudável, né? Então, ele fala aqui, retomando a leitura, que o subtítulo agora é a substituição do amor pela aprovação. Pois bem, então agora a gente está falando qual que é a forma errada da gente buscar amor, né? Ela está colocando, né? Está sendo colocado aqui no texto. A substituição do amor pela aprovação. Pois bem, qual é a forma errada? É a substituição do desejo de ser amado pelo desejo de ser aprovado, de querer brilhar, de ser melhor do que os outros, de impressionar as pessoas, de ser importante. De certa forma, isso parece menos vergonhoso. Assim, as pessoas passam pela vida tentando constantemente se justificar. Porque às vezes a dor de não se sentir amado o suficiente, ela é tão grande que a gente tem essa tendência a entrar naquele esforço, né? No esforço de sermos aprovados, da gente buscar ser melhor, da gente ficar se achando, às vezes até especial demais, né? Então, achando que às vezes a gente é o centro, né, das atenções, criando isso daí, como se a gente tivesse que ser especial e tivesse que agradar, que ser aprovado a todo custo. Faz de tudo para poder ser aprovado. Ou é bonzinho, ou é perfeito demais em tudo que faz. A gente vai ter, assim, várias máscaras que cada um de nós vai estar utilizando delas, né, gente? Esse é um tema de estudo meu, pessoal, que eu estou compartilhando com vocês, né? Não estou aqui ensinando nada, muito pelo contrário, eu também estou aprendendo enquanto eu me coloco nesse lugar de compartilhar. Então ele traz aqui, né, essa substituição do amor pela aprovação, desse esforço que é feito, né? De certa forma, isso nos parece menos vergonhoso. Assim, as pessoas passam pela vida tentando constantemente se justificar. A substituição pode assumir várias outras formas. Fazer com que os outros concordem com vocês, ou sigam os seus passos, ou provar que vocês concordam com os outros, que estão de acordo com a opinião pública, ou a opinião de determinadas pessoas, ou com que julgam ser a opinião delas. Nem sempre as duas coisas são iguais.
todas essas atitudes e muitas outras são meros substitutos da ânsia de ser amado. Então, no desespero de se sentir amado, a gente utiliza de vários tipos de máscaras, pessoal. E é muito importante a gente saber um pouco sobre isso, porque infelizmente, por algum motivo que a gente não sabe explicar, isso não entra na nossa matéria, né, de escola, porque deveríamos aprender sobre esses processos de alguma forma, né? Para que todos nós pudéssemos nos tornar adultos mais saudáveis nas nossas relações de amor. Então, prosseguindo aqui, tudo são meros substitutos da ânsia de ser amado. Uma tendência frequente a de se enquadrar, de ser a criança obediente, faz parte deste conflito. A tendência que vem para primeiro plano, A tendência que vem para primeiro plano não é a mesma em todas as pessoas. Interiormente, vocês não estão cientes do desejo original, né, desse desejo de ser amado. E muitas vezes nem mesmo do desejo substituto, que é a luta para se justificar para os outros. A compulsão para provar alguma coisa existe em todas as pessoas. É apenas o seu grau que varia. Enquanto vocês não entenderem a natureza dessa compulsão, depois de comprovarem que ela existe, não poderão atinar com nenhuma solução e serão incapazes de desistir da luta compulsiva. Mas se preocuparem na direção correta, se alinhar na direção correta, que é o que eu vinha falando no áudio anterior e deixei como pergunta para agora, né? Qual que é a direção correta nessa relação? Então, assim, mas se preocupar, Peraí, só um minutinho, porque esse horário tem hora que eu já preciso de um óculos. Mas se preocuparem, eu vou tentar ler sem óculos, se não der eu pego. Mas se preocuparem na direção certa, além de saberem com o intelecto que existe tristeza pela insatisfação, também poderão sentir. Espera só um pouquinho, pessoal. Vamos continuar aqui então. Mas se procurarem na direção certa, além de saberem com o intelecto que existe tristeza pela insatisfação, também poderão sentir, e isso é bom. Perceberão neste caso que o esforço pela aprovação para provar uma ou outra coisa faz de vocês pessoas concentradas apenas em si mesmas, orgulhosas, arrogantes, superiores ou submissas e, em consequência disso, ressentidas. Esse esforço contribui muito para que vocês não sejam amadas, quando poderiam ser, se libertassem de toda esta camada que insiste em querer o substituto do verdadeiro anseio. Se vocês se permitirem sentir o anseio original, sem medo da suposta humilhação e fraqueza nele implícitas, sem medo de sentir a simples tristeza, cujo efeito nunca é prejudicial à alma, estarão contribuindo muito para a sua própria satisfação. Essa tristeza é aquela tristeza assim, eu tô me esforçando tanto e ainda assim não me sinto amada do jeito que eu gostaria. Então, assim, muitas vezes dá uma tristeza na gente, né? Tem sim uma tristeza talvez de uma impotência daquele esforço, né? Isso é um primeiro vislumbre já de uma mudança, né? Quando a gente sente uma tristeza, eu não consigo ser amada por todo mundo, ou eu não consigo por todo mundo do jeito que eu gostaria, eu não consigo ser aceita por determinada pessoa do jeito que eu gostaria, né? Da forma que eu gostaria. Não significa que os outros não amem a gente, talvez não amam a gente da forma que a gente gostaria, do jeito que a gente queria, e manifestem naquele mesmo horário, da forma, entende? Que a gente poderia entender que é um amor.
estariam contribuindo muito para a própria satisfação. E perceberão que o que não é digno de amor não são vocês, e sim essa máscara artificial trabalhosamente elaborada. Em vez de se atolar no sentimento nocivo de piedade por si mesmo, vocês se desenvolverão o bastante para afastar as tendências que os impedem de receber o que merecem, que é o amor que cada um tem para dar, um amor assim humano, né? Que vai ter sempre assim, que não é perfeito, né, gente? Assim como a gente não é perfeito, os outros também não amam a gente de uma forma perfeita. Mas ainda vocês perceberão que essa luta é totalmente inútil. Nada que não seja autêntico pode trazer o sucesso. E uma camada sobreposta, cobrindo um desejo original, nunca é autêntica. Mesmo que vocês consigam uma vitória temporária, ou seja, uma admiração, uma aprovação, seja o que for, a sensação final será de insatisfação e de amargura. A decepção será inevitável, pois vocês não conseguem nunca chegar ao ponto desejado. A vitória é passageira e não abrange todas as pessoas que vocês gostariam de agradar. Mas, acima de tudo, essa vitória será decepcionante, porque não é o que vocês realmente desejam. A frustração e a infelicidade sempre têm raízes neste conflito. Vocês lutam como se a vida de vocês estivesse em jogo por dentro. É preciso admitir este conflito para poder revelar o desejo original de ser amado e o sentimento de tristeza por não serem amados como deveriam. Pensem na frequência com que as reações emocionais são desproporcional quando alguém discorda de vocês. Entretanto, se estiverem profundamente convencidos de que aquela pessoa os ama de todo o coração e manifesta seu sentimento com ardor e ternura, a divergência não importa. Todos vocês conseguirão manifestar-se de episódios assim, conseguirão lembrar-se de episódios assim. Isso deve servir para provar que minhas palavras também se aplicam a vocês. Depois de reconhecer essas emoções, é preciso entender que vocês estão lutando por algo que não desejam de fato e que a vitória possível jamais será proporcional à desesperada intensidade do esforço. Procurem descobrir especificamente de que forma essa luta para provar alguma coisa ou provar-se de uma maneira ou de outra traz à tona o que há de pior em vocês. Como ela aparece exatamente. Este reconhecimento será menos doloroso e muito mais libertador do que vocês imaginam. Pois neste momento, vocês entenderão porque não eram tão amados quanto desejavam e entenderão que a razão não é o fato de vocês serem o que são, nada podendo fazer a este respeito. Este reconhecimento trará ânimo e fortalecimento. Quando esse esforço para se provar diminui, vocês preparam o caminho para o amor real e maduro. O amadurecimento mental fará com que entendam que o único tipo de amor é o que se recebe de graça. Primeiro, vocês vão começar a deixar que os outros não os amem se não quiserem. Isso dói, gente. Dói, machuca, incomoda, mas já é um início de uma cura, da gente sair daquele controle, o tempo inteiro um controle da necessidade de ter que provar, da necessidade de ser aprovados, né, de ser amados a todo custo. Isso pode causar tristeza, mas não causará tensão, nem compulsão, nem obsessão. Será uma tristeza sem a piedade por si mesmo, uma tristeza que não deixa ninguém realmente oprimido, portanto, não vai fazer de vocês pessoas desagradáveis. Fica aqui então, gente, eu vou ter que gravar ainda a terceira parte para dar continuidade, porque o texto é muito longo e nem todo mundo às vezes para aquele tempo tão longo para dedicar, né, a si mesmo, como deveríamos aí, mas, né, enfim, vamos por parte, tá bom?
O próximo tema nós vamos falar sobre esse amor forçado, sobre essa nossa ânsia de quase que querer forçar as pessoas a nos amarem a todo custo, ok? Fica aí então, vamos acolher. Obrigada, né?